Muito bem, irmãos. Estamos então já iniciando aqui a segunda parte para que esse período da grande tribulação ele ocorrerá em dois períodos. Primeiro período, cumprir a última semana para completar as 70 semanas que o profeta Daniel escreve no capítulo 9, do versículo 22 até o 27, 29, você vai perceber. Período de julgamento para Israel. Iniciará com a paz falsa por ter rejeitado o verdadeiro Messias. Então veja que aí já tem um versículo aqui em João capítulo 5, versículo 42 e 43. Mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em meu nome, em nome de meu Pai. E não me aceitais. E se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Isso está falando com Israel sobre a mensagem do anticristo que virá. Jesus veio e eles não aceitaram. Outro vai vir no próprio nome, que é o anticristo lá, o falso Messias, né? E eles vão aceitar. E em Mateus capítulo 26, versículo 3 e 4, nos diz assim, ó, sobre a rejeição. Depois, os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciões do povo reuniram-se na casa ou na sala do sumo sacerdote, o qual chamava-se Caifás, ou qual chama Caifás. E consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus sem bagunça ou sem dolo e o matarem. E no versículo 20, capítulo 24, versículo 21, nos diz assim, ó, porque haverá então uma grande aflição. Essa grande aflição significa grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Veja que Israel negando o Senhor Jesus, eles também passarão por uma grande aflição por ter rejeitado o Messias. E na continuidade aqui, essa aflição será a causa da saída do Espírito Santo junto com a igreja no arrebatamento. Não estará atuando na salvação dos que ficarem. Pois a igreja subindo, o Espírito Santo sobe junto. Não estará aqui atuando mais no plano da salvação da graça. Alguns teólogos dizem que o Espírito Santo estará atuando na tribulação. Justamente ali, marcando 144 mil israelitas, 12 mil de cada tribo de Israel, que está em Apocalipse capítulo 7, versículo 4, que diz assim, e eu vi o número dos assinalados e eram 144 mil assinalados. E todos, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então será 12 mil de cada tribo para poderem estar servindo o Senhor ali junto ao milênio, tá? Que será o fim da tribulação. Mas eu estou dizendo aqui sobre a atuação do Espírito Santo, que a igreja ser arrebatada, o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, será tirado. Então o tempo da graça finalizará. E entrará agora um outro tempo, que é o tempo da semana da tribulação. E há um versículo aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 7, 9 e 11, porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, isso fala do Espírito Santo, e esse cuja vinda é eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Muitos que ficarão no arrebatamento vão crer na mentira. Satanás usará de uma eficácia de falar, vamos dizer assim, uma verdade mentirosa. Você já viu uma verdade mentirosa? Pois é uma mentira que alguém tem que acreditar, que se torna até uma verdade. E com isso, a situação estará muito precária dentro do acontecimento da ausência do Espírito Santo. Você vai entender porque estou aqui trazendo um pouco desse conhecimento,
Porque a tribulação não é somente, olha, 3 anos e meio de paz falsa, 3 anos e meio de tribulação, terminou e acabou. Existe um contexto muito enorme aí nesse assunto. Eu acredito que para vocês esteja sendo aí, está dando um nó na mente, não é bem isso. Precisamos nos aprofundar em conhecer melhor as palavras de Deus, não é mesmo? Se não há ensino, infelizmente, há uma condição de dificuldade para o cristão permanecer firme. Uma nota de rodapé. Nós vamos aqui falar sobre a besta que subiu do mar. Está lá no capítulo 3, nós vamos passar para vocês já já. A besta que subiu do mar é um governo sobre os povos, tribos e línguas e nações. É o anticristo, um líder político mundial que surgirá durante a grande tribulação. E os primeiros 3 anos e meio será um caos. Até colocarem a terra em ordem, o anticristo se manifesta trazendo soluções mentirosas com a falsa paz. Muitas narrativas serão anunciadas, ou seja, muitas conversas, muitos assuntos que não têm nenhum cabimento para que possa cobrir aquilo que as pessoas estarão procurando, os seus parentes, aqueles que ficarem, né? Haverá uma procura das pessoas que desapareceram. E haverá muitas narrativas enganosas. Disco voador, que hoje é a moda aí, parece que é disco voador. Uma forma de acontecimentos que estão vindo aí para iludir a mente das pessoas. E hoje, o ser humano, ele está preso a uma tecnologia, a um sistema, que tudo que fala para ele acredita. Então, diz aqui em Apocalipse capítulo 13, versículo 5, nos fala assim, ó, e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas de blasfêmia, e deu-se-lhe o poder para agir por 42 meses. Ou seja, irmão, nessa grande tribulação haverá um caos, um desespero, uma angústia muito grande por falta e ausência de pessoas na terra. Confusões, tragédias. Quem está dirigindo vai ser tirado. Existe até uma versão muito antiga, uma versão não, uma orientação de pilotos de aviões e proprietários de naves em aeroportos. Isso não vou dizer que é uma realidade, mas eu vi falar isso. Então, se ouviu falar, a gente não tem uma firmeza para confirmar. Em que eles querem 2 pilotos do lado do piloto e o copiloto. Um crente e pode ser um não crente. Porque se um não crente estiver e o crente for arrebatado, o piloto crente, o avião não ficará desgovernado. Haverá aquele outro piloto. Porque se os 2 pilotos forem crentes, e aí? Está dando para entender um pouquinho, irmãos, sobre essa situação da bagunça, do caos que haverá sobre o desaparecimento de milhões, ou não sei, bilhões, quantas pessoas estarão desaparecidas, até eles colocarem a casa em ordem, até colocarem a terra em ordem, o anticristo se manifestará com uma situação de paz falsa. E trará aí uma situação que você vai ver aí mais para frente, de convencimento. Como eu disse para vocês aqui, né? Apocalipse 13:5, foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas de blasfêmias, e deu-se-lhe o poder para que ele ficasse 42 meses, dá 3 anos e meio. Vou encerrar aqui novamente a segunda parte, e vou passar para a terceira parte para dar uma definições mais completa para todos aí, ok?